Como sempre acontece no final de ano, aqui está a minha lista dos meus discos favoritos de 2024 no setor internacional, né? Daqui a alguns dias eu vou trazer aqui a minha lista dos favoritos nacionais. Só que eu tenho que dizer para você que desde que eu comecei aqui no canal a fazer essas listas, eu nunca tive tanta dificuldade em fazer lista como a desse ano, cara. Tamanha foi a quantidade de discos maravilhosos que eu ouvi em 2024, de todos os gêneros e estilos, e muitos eu acabei deixando de fora deste vídeo aqui, né? Até por uma questão de tempo, senão o vídeo ia ficar com 4 horas de duração. Mas eu irei, ao longo dos meses, lá no Clube VIP, comentar a respeito desses outros álbuns sensacionais e que acabaram não entrando neste vídeo aqui. Então, meu amigo e minha amiga, aqui estão alguns dos meus favoritos e não em uma ordem de preferência, tá? E sim aleatoriamente, tá bom? Presta atenção e trate de ouvir todos esses discos com muita atenção assim que você acabar de assistir a esse vídeo. Então, vamos lá! Meu amigo e minha amiga, eu estou aqui para te dar um presente. Só que antes eu quero te fazer uma pergunta muito simples e muito importante. Como foi este ano de 2024 para sua carreira? Esse ano aqui que está chegando ao fim. Você conseguiu levar a sua música, o seu álbum, a sua arte para onde você queria? Você cumpriu as suas metas? Ou, como muita gente, você sentiu que poderia ter feito mais? Se as coisas não saíram como você sonhava, eu estou aqui para te ajudar a virar o jogo. Olha, eu sei que não é fácil, mas é agora, neste momento, que você pode fazer a diferença. A decisão de transformar a sua carreira começa aqui e agora. Envie a sua música para mim e eu vou fazer uma análise detalhada, 100% personalizada. Eu vou mostrar o que é que você está fazendo de certo, onde você pode melhorar e o que você precisa fazer para atingir o próximo nível. E sabe o que mais? É Natal e, como eu te falei, eu vou te dar um presentão. De hoje até 31 de dezembro, todos os meus serviços de análises estão com 15% de desconto. Isso mesmo, 15% de desconto. A análise de música, a análise de álbum e a consultoria artística completa. Mas presta atenção, as vagas são limitadíssimas. Por quê? Porque eu faço todas as análises pessoalmente, uma por uma, faixa por faixa. Então, meu amigo e minha amiga, essa é a sua chance de começar 2025 no caminho certo. Não deixe para depois. Envie a sua música para mim, envie o seu álbum, envie o pedido da sua consultoria, né? E aproveite o desconto e me deixe te ajudar a transformar a sua carreira. Clique agora no link abaixo, tá bom? Imediatamente, nesse exato momento. Eu estou te esperando. Meu amigo e minha amiga, então eu vou começar aqui a minha lista, né, dos meus favoritos de 2024, já mostrando, sem ordem aleatória, né, o No Name do Jack White, que é mais um álbum sensacional de um artista totalmente imperturbável no direcionamento musical que ele dá na carreira dele, cara. A ponto, inclusive, dele ter feito esse disco aqui, cara, sem título e sequer sem os títulos das canções no selo. Esse disco aqui era entregue como brinde, sabe, para qualquer pessoa que comprasse qualquer coisa ali na loja gravadora dele, a Third Man Records, né? Esse disco, na verdade, era colocado na sacola de compras, né? Ou enviado gratuitamente para quem comprasse qualquer item da loja, né? Pela internet. E aí, quando essa atitude dele
totalmente inusitada, tomou proporções interplanetárias, né, em termos de notícias, foi que ele resolveu, então, prensar mais discos, né? Agora com os títulos no selo, né? E colocou um adesivo aqui, enfim, para identificar o álbum. E esse álbum é espetacular, cara, porque ao mesmo tempo em que resgata as raízes dele com o White Stripes, né, em faixas como Old Scratch Blues e Underground, ele continua a busca dele incansável por novos horizontes, né, como a gente consegue ouvir em faixas como That's How I'm Feeling e também em Archbishop Harold Holmes. É um descasso desafiador e desconcertante, você tem que ouvir. Depois, na sequência, vem o Wild God do Nick Cave, que ainda não consegui encontrar em LP e em CD. E como tudo que o Nick Cave faz, cara, como cantor e compositor, cara, esse disco é um soco no estômago da música contemporânea. Aqui não tem concessões ao que é fácil, ao que é acessível ou ao que é confortável, e sim tem uma proposta de, mais uma vez, mergulhar nas profundezas da alma humana, né? Aquele local onde as sombras e os monstros do nosso inconsciente se agitam com uma intensidade absolutamente visceral, cara. E muito por conta também da volta da banda dele nesse disco, né? Que é o Bad Seeds. E o que o Nick Cave oferece nesse maravilhoso Wild God, né? Não é o Wild Dog, é o Wild God. Não é um disco, mas é um ritual sonoro que pode tanto salvar quanto destruir. E quem se atrever a entrar nesse universo de peso emocional, de tensão, de catarse, vai sair desse disco, sem dúvida alguma, transformado. E basta ouvir o disco, por exemplo, de ponta a ponta, desde a abertura, com aquela uma declamação lindamente poética e emoldurada por um melotron de uma canção intitulada Song of the Lake, e ouvir tudo até o final arrasador, cara, com uma canção tristíssima, que é As the Waters Cover the Sea, que tem um coral de dilacerar qualquer coração, para você ter a certeza de que você realmente acabou de ouvir uma obra-prima do Nick Cave. Eu recomendo muito. Depois eu trago aqui para vocês o Small Changes do Michael Kiwanuka, que já faz muito tempo que eu tenho acompanhado o trabalho extraordinário desse espetacular cantor e compositor inglês. Inclusive, que ele não consegue lançar um disco que seja sequer mediano. Todos os discos dele são ótimos, e assim, e a prova disso é que esse disco aqui de 2024 é um disco maravilhoso que ele lançou, e é um disco que traz um repertório profundo, introspectivo, com arranjos absurdamente sofisticados. Ele não se deixa consumir pela superficialidade do pop atual. E em vez disso, ele traz uma sonoridade que mistura a melancolia do soul clássico com umas pitadas psicodélicas, assim. Você ouve as duas partes de uma faixa chamada Low Down, que você vai ver que ele une referências tanto do Jeff Buckley, né, do finado Jeff Buckley, com Pink Floyd. E isso, ele criou um trabalho único, assim, absolutamente denso, extremamente emocional. E o que ele faz aqui, cara, não é só música, é uma proposta para qualquer ouvinte, para que o ouvinte embarque numa espécie de autoconhecimento reflexivo, assim, por intermédio das letras. Sabe? É um descasso. Depois da minha lista, tem outros dois discos sensacionais. Um é o Songs of a Lost World, do The Cure, e o outro é o Luck and Stranger, do David Gilmour. Esses dois discos incríveis, eles já mereceram, inclusive, vídeos aqui no canal, né, em que eu analisei minuciosamente esses álbuns faixa a faixa. Então você pode procurar aqui no canal, porque tudo que eu tenho a dizer a respeito desses álbuns está nesses vídeos aqui, tá bom? Então eu nem vou repetir tudo que eu já falei aqui. Depois, na sequência dos meus favoritos, vem Lives Outgrow, que é o disco da Beth Gibbons, a ex-vocalista do Portishead, que já tinha, inclusive, mandado muito bem no álbum que ela lançou em parceria com o baixista do Talk Talk, o Paul Webb,
Inclusive, nesse disco ele usa o pseudônimo de Rusty Man. E é esse disco aqui, ó, o Out of Season, de 2002, tá? Só que agora ela se superou com a sua estreia solo, né? Um disco belíssimo. E eu não falo de um disco qualquer, cara. Eu falo de uma verdadeira declaração de arte. Cada nota desse disco, cada melodia, cada pausa é carregada de uma densidade emocional que chega a ser palpável. E não há músicas fáceis, sabe, ou músicas comerciais nesse disco, porque a Beth Gibbons ela se afasta completamente das armadilhas da indústria. Ela cria um álbum em que o vazio e a perda são os grandes protagonistas, juntamente com aquela voz extraordinária dela, que sempre foi uma das vozes mais singulares do cenário musical. Só que agora ela traz uma espécie de sussurro melancólico, como na verdade se ela estivesse revelando segredos íntimos e aos poucos, sem pressa de se expor demais, cara. E é uma interpretação crua que desarma quem escuta esse disco, como acontece em faixas como Floating on a Moment, tá? Tem uma outra canção linda chamada Whispering Love, e sempre com aquele toque sombrio, introspectivo, que ela sabe fazer muito bem. Nesse disco não há lugar para melodias fáceis, para refrãos grudentos, não tem nada disso. Muito pelo contrário, ela prefere construir atmosferas densas em termos de som, quase esotéricas, que acabam se desdobrando lentamente, como fosse um pensamento profundo que vai se tornando cada vez mais difícil de ignorar. Pode apostar, é um outro descasso. Depois, um dos meus escolhidos é um disco incrível, que é o Five, ou, né, tá em algarismo romano, né, do Black Country Communion. E esse disco dessa banda, cara, essa banda é uma super banda, né, porque é o Glenn Hughes, o Joe Bonamassa, o Jason Bonham e o Derek Sherinian. Esse disco é uma paulada absolutamente poderosa, totalmente afiada, e o que não é nenhuma novidade na discografia dessa banda que é espetacular, né? Só que nesse disco está representado tudo aquilo que o rock clássico, né, tem de melhor, só que com uma pegada moderna, sem frescura, com o Glenn Hughes cantando absurdamente aos trocentos anos de idade, sei lá quantos anos ele tem, e todo mundo ali tocando absurdamente bem, só para variar. O repertório é maravilhoso, assim, na mistura de hard rock com blues, tem até umas pitadas de prog, né, de progressivo ali, mas sem nunca perder aquela pegada crua e autêntica, né? E outra coisa, não é pomposo. Vide a excelente In Linen, que abre o disco, tem uma outra canção pesada e swingada chamada Stay Free, tem também uma canção monumental intitulada Too Far Gone. Cada música é uma faixa para você pegar a estrada, desligar o mundo e se deixar levar pelo som. Recomendo muito, assim como eu recomendo Happiness Bastards, do Black Crowes. E não liga para essa capa horrenda que deve ter custado aí uns $10 para criar e para mandar imprimir, tá? Não liga para isso. Porque esse é o tipo de álbum, cara, que chega sem pedir licença, vamos dizer assim, batendo muito forte na porta da audição da gente e mostrando sem rodeios porque exatamente o Black Crowes ele segue sendo uma das bandas mais autênticas, só que no resgate daquele espírito do rock clássico dos anos 70, né? Aquela coisa que a gente já conhece há muito tempo, mas só que com uma dose de desbunde genial, assim, em tempos de lacração como a gente tem hoje. Tente, por exemplo, não se entusiasmar ao ouvir lindezas como Cross Your Finger, Bedside Manners e Follow the Moon. Canções maravilhosas, cara. E é um alívio ver que a banda dos irmãos Chris e Rich Robinson ainda sabe fazer ótimas canções inéditas depois daquela reunião que começou em 2019, em que eles
passaram o tempo inteiro no show tocando música antiga. Então, assim, esse disco é rock sem frescura, não tem concessões e principalmente não se deixa contaminar por esse politicamente correto que domina a música nesses tempos tão medrosos. E tome guitarras com doses cavalares, riffs que cortam assim como uma faca afiada, e é uma energia que na maior parte do tempo beira o caótico, né? Só que o caótico no bom sentido, evidentemente, cara. O Black Crowes, ele não teve vergonha de ser barulhento, de ser visceral e, por que não dizer, até um pouco sujo, né, dentro do estúdio, em termos de timbragem. E é justamente isso que dá a esse álbum uma força para fazer o que sempre a banda fez de melhor, que é mandar o politicamente correto para o espaço e lançar riffs pesados, cheios de groove, personalidade, com aquela mistura de southern rock, blues e até mesmo uma pegada um pouco psicodélica, mas aquela pegada, aquele toque inconfundível da banda, que não tem, nesse disco não tem nenhum polimento sônico, tem aquele espírito de bar de beira de estrada americana, tá? É um descasso. Outro disco incrível e que me surpreendeu bastante foi o Ohio Players do Black Keys. Pois é, cara, ó, eu vou ser sincero, quando eu vi o título Ohio Players associado ao Black Key, a minha expectativa ficou meio dividida entre o ceticismo e a curiosidade pelo uso do nome de uma das minhas bandas favoritas de black music, que é o Ohio Players, que inclusive é uma banda que você tem que ouvir. A discografia dos anos 70 é inacreditável, é tão sensacional que você tem que ouvir mesmo. Mas enfim, eu fiquei com um pouco de ceticismo. Por quê, cara? Porque a dupla formada pelo Dan Auerbach e o Patrick Carney, né, que formam o Black Keys, eles sempre flertaram com uma imprevisibilidade no som dele, né, nos bons álbuns que eles lançaram anteriormente. E não dá para negar, cara, que há uma certa influência de grooves dançantes setentistas no disco inteiro. A começar pela ótima faixa de abertura, a canção intitulada This Is Nowhere, e também em outras canções excelentes presentes nesse álbum, como por exemplo Beautiful People Stay High, e tem também Only Love Matters, essa inclusive com a guitarra do Noel Gallagher, participando. E tem também umas outras canções assim absolutamente adoráveis, malemolentes, como Fever Tree, e tem uma outra chamada Paper Crown, que na verdade é uma das muitas canções que tem a participação especial do Beck no álbum inteiro, né? E nessa faixa especificamente tem um rapper intitulado Juicy G. Os riffs são muito bem construídos e a produção tem aquela rusticidade de timbres que eu particularmente adoro. É um discão e para se ouvir ali no carro durante uma viagem totalmente ensolarada. Depois, meu amigo e minha amiga, eu trago outro dos meus discos favoritos, de uma das minhas bandas favoritas, que é o Unbroken, do New Model Army, cara. Se existe uma banda que se mantém fiel às suas raízes, assim, sem parecer retrógrada, é o New Model Army, esse descasso aqui, cara. Porque, mais uma vez, os caras soltaram um disco brilhante, denso, soturno, como são os tempos em que a gente vive, cara. E a dignidade existente em cada detalhe das canções desse álbum, sejam nas letras, poeticamente arrasadoras, carregadas de angústias sociais e de reflexões existenciais do líder da banda, o Justin Sullivan, e os seus vocais cheios de autoridade, né, que sempre me deixam com a sensação de que eu estou diante de um profeta apocalíptico. Outra coisa, os arranjos são repletos de variações de dinâmicas simplesmente estonteantes, os ritmos são meio complexos, a timbragem dos instrumentos é maravilhosa, dentro dessa mistura de pós-punk folk, né, que é simplesmente perfeita, né, e é tão contagiante, cara, que é impossível você não sentir correntes de arrepio por todo o corpo durante a audição desse álbum aqui. Tente, por exemplo, se manter insensível enquanto você ouve canções espetaculares como a soturna e épica Language, né? O folk ritmicamente
todo quebrado de First Summer After, e também uma canção pesadaça intitulada Coming and Going. E eu já vou avisando, cara, que esse álbum aqui é um álbum para ouvidos muito selecionados. E por falar nisso, um outro disco maravilhoso é esse aqui, ó. O Liam Gallagher com o John Squire, né? O auto-intitulado disco, né? E eu vou já de cara começar dizendo o seguinte, cara. No começo do ano, quem ficou animado com a ideia do Liam Gallagher e do John Squire, que foi guitarrista do Stone Roses, quem ficou entusiasmado com essa ideia deles gravarem um disco juntos, teve as suas expectativas completamente superadas, mas superadas em muito, por causa do resultado final desse disco sensacional, cara. E é o tipo de álbum que nunca ele parece ter sido gravado para alimentar o ego dos envolvidos, porque realmente foi entregue aqui, cara, um trabalho muito relevante. O Liam Gallagher, ele ainda consegue entregar aquele timbre áspero, né, e cheio de atitude, que virou a marca registrada dele, enquanto que o até então sumido John Squire, né, ele reapareceu com um desempenho absolutamente portentoso como instrumentista e compositor. Há um senso de coesão no repertório aqui desse disco que faz com que cada canção bacana, Raise Your Hands, One Day at a Time, a quase psicodélica Love You Forever, tem outra também muito boa chamada I'm So Bored, pode escolher qualquer uma delas. Todas essas canções, de uma certa forma, revisitam o espírito do Britpop, também resgatam, de uma certa forma, aquela neopsicodelia dos anos 90, e isso tudo ao mesmo tempo. E no fim das contas, esse disco aqui é para quem não se sente intimidado em reviver o passado musical britânico e está completamente à altura dos nomes envolvidos. É um disco absolutamente grandioso e divertido. E o último disco dessa minha lista é o Glasgow Eyes com o Jesus and Mary Chain. O duo formado pelos irmãos Jimmy e William Reid carrega há décadas barulho disfarçado de melodia e angústia embrulhada em reverb. E eles conseguiram o que poucos esperavam em 2024, lançar um álbum sensacional. Foi uma espécie de renascimento que quase ninguém esperava. As guitarras agora estão saturadas em padrões minimamente assimiláveis, né? As batidas, elas estão bem retas, né? Quase minimalistas, né? Como é possível perceber na abertura do álbum com a ótima Venal Joy. E tem também no krautrock explícito em Discotheque, duas faixas excelentes. E tem também até mesmo um inusitado swing meio Joan Jett ali numa canção intitulada The Eagles and the Beatles. E tem aquela voz arrastada do Jim Reid, né, de quem acabou de sair de uma ressaca monumental e já tomou vários bules de café para acordar animado, né, para o restante do dia e botar a voz em estúdio. As letras, elas ainda permanecem mergulhadas em cinismo e melancolia, tudo soando com um frescor surpreendente num repertório matador. Grande parte desse álbum soa como um belíssimo exercício de nostalgia, e nostalgia no melhor sentido da palavra. Que disco surpreendente! Pois bem, meu amigo e minha amiga, esses são alguns dos meus discos favoritos de 2024. Aqui nos comentários, faça a sua listinha, coloque aqui os 10 discos favoritos que você ouviu em 2024 e explica por quê, tá bom? E eu volto muito em breve com mais um vídeo aqui para vocês. Um abraço, saúde para você, para sua família e para seus amigos e até a próxima.